Olá, neste vídeo você vai conhecer a equação de onda de D'Alembert e a solução geral desta EDP. Esta solução satisfaz somente a EDP, ela não leva em conta nenhuma outra condição. Vamos considerar aqui uma função de duas variáveis, u de x e t, sob esta equação que é chamada de equação de onda de D'Alembert. Essa equação pode ser escrita numa forma fatorizada, desta maneira, ou então desta maneira. Considere, por exemplo, esta forma fatorizada. Ao efetuarmos este trecho daqui, em que temos este operador diferencial atuando sobre a função u de xt, obtemos isto aqui. Sobre o resultado da primeira operação, vamos agora atuar o outro operador. Temos, portanto, v vezes a derivada em relação a x do resultado da operação anterior, mais a derivada em relação ao tempo do resultado anterior. Isso tudo é igual a zero. Efetuando, então, todas essas derivadas, obtemos esta expressão, composta de 4 termos. No entanto, a derivada de u em relação a t em relação a x é a mesma coisa que a derivada de u em relação a x em relação a t. Esses dois termos aqui se cancelam e disso resulta, portanto, esta expressão. Ou seja, reobtemos a equação de onda na sua forma original. Deixo para você como exercício mostrar que a outra forma fatorizada também conduz ao mesmo resultado. Quando escrevemos a equação nesta forma fatorizada, observe que mais à direita dessa equação temos esse pedaço. Para satisfazer a equação, basta satisfazer este pedaço. Enquanto que, ao escrevermos a equação desta forma, fica claro que para satisfazermos esta equação, basta satisfazermos este pedaço. Vamos examinar esta equação. E vamos considerar aqui que, para t igual a zero, a função u1 equivale a uma função conhecida, porém arbitrária, de x. Digamos, um f de x. É uma equação linear de primeira ordem para u de x. Vamos então usar o método das características para obter a solução dessa equação. Dos coeficientes da equação, extraímos esta equação para x, em função do parâmetro s, esta equação para t, em função do parâmetro s, e a equação de compatibilidade. Na forma diferencial, a equação para x assume esta forma, enquanto que a equação para t assume esta forma. Eliminando o parâmetro t, obtemos que podemos, então, a seguir, integrar, obtendo este resultado. Resolvendo para x0, podemos escrever esta expressão. Olhando agora para a equação de compatibilidade, na forma diferencial, ela se resume a isto aqui. Portanto, ao integrarmos sobre uma curva característica, obtemos esta expressão. Combinando estas duas, obtemos que o 1 de xt equivale a f de x mais vt. Obtemos, então, que uma possível solução desta equação de primeira ordem e, portanto, da equação de onda é uma função arbitrária de x mais vt. Vamos obter um resultado análogo realizando procedimento semelhante para outra equação de primeira ordem. Vamos considerar aqui que, para t igual a zero, a função solução desta equação seja uma outra função também conhecida. Vamos chamá-la aqui de g de x. A equação para x, portanto, é desta forma e a correspondente forma diferencial, ao passo que a equação para t é desta forma com a correspondente forma diferencial. A diferença aqui em relação ao caso anterior é o sinal, que agora é positivo. dt é mais ds. Eliminando a diferencial ds, obtemos esta relação entre dx e dt que, integrada, resulta nesta expressão, que pode ser resolvida para x0, resultando nisto aqui. Olhando agora para a equação de compatibilidade, obtemos, ao integrar esta expressão, que resulta
em isso aqui. Combinando essas duas expressões, obtemos que a solução desta equação de primeira ordem e, portanto, da equação de onda é uma função arbitrária g de x menos vt. Tendo em vista a fatorização, portanto, concluímos que a equação de onda admite duas formas de solução. A primeira delas é uma função arbitrária de x mais vt, e a segunda delas, uma função arbitrária de x menos vt. No entanto, a equação admite como solução geral, a mais geral possível, desde que não haja nenhuma outra restrição sobre essa solução, que consiste numa combinação dessas duas. Portanto, u de xt pode ser escrito como a soma de uma função arbitrária de x mais vt e outra função arbitrária de x menos vt. Essa solução corresponde, portanto, ao que podemos chamar de solução geral da equação de D'Alembert. Ela se refere somente à equação, a mais nenhuma outra condição imposta sobre a função u. Como nós poderíamos interpretar esta primeira solução? Uma função arbitrária f de x mais vt. Considere o seguinte: em t igual a zero, teríamos a função u1 igual a f de x0. Isso para um instante t igual a zero. Então podemos nos perguntar o seguinte: no instante posterior t, qual seria o ponto x em que veríamos a função assumindo o mesmo valor que tinha em x0 e t igual a zero? Sendo o equivalente a f de x mais vt, teríamos isso aqui. Para que isso seja válido para um f arbitrário, completamente arbitrário, podemos estabelecer a igualdade entre o argumento do lado esquerdo da equação e o argumento do lado direito da equação. Concluímos então que x equivale a x0 menos vt. Vamos imaginar então que em t igual a zero, a função u1 tenha este perfil. E no ponto x0, ela assume um determinado valor. Então, o que acabamos de concluir nos diz que esta função u vai assumir o mesmo valor novamente em outro instante de tempo t, quando x for igual a x0 menos vt. E isso vai acontecer com todos os pontos da curva. Portanto, o que nós vamos observar é o deslocamento desta curva para a esquerda, supondo naturalmente v como sendo uma quantidade positiva. Ou seja, veremos uma onda se propagando para a esquerda com velocidade constante v. De modo análogo a outra função, uma função g de x menos vt pode ser interpretada do seguinte modo: em t igual a zero, o 2 equivale a g de x0. Para t igual a zero e num certo ponto x0, a função u2 equivale a g de x0. Então, para um instante posterior t, qual seria o valor de x em que observaríamos o mesmo valor da função u, que ela assumiu em t igual a zero e x igual a zero? Equacionando isso, obtemos esta relação. Para que isso seja válido para qualquer g, vamos impor a igualdade entre os argumentos de g do lado esquerdo e do lado direito dessa equação. Obtemos, portanto, esta relação, que pode ser resolvida para x da seguinte forma. A interpretação que podemos dar a isso é semelhante ao caso anterior. Considere o perfil da função u no instante de tempo t igual a zero, num certo ponto x0. Num instante posterior t, vemos a função assumir este mesmo valor, porém em um ponto diferente, no ponto x0 mais vt. E isso vai ocorrer para todos os pontos da curva. Logo, o que vamos observar é este perfil se movendo para a direita, com velocidade constante v. Uma outra maneira de se obter a solução geral da equação de onda
é através da sua forma canônica. Já demonstramos em outro vídeo, veja aí o link na descrição, que esta equação pode ser reescrita na sua forma canônica ao considerarmos uma transformação de variáveis desta forma. Sobre estas variáveis, esta equação assume esta forma, ou seja, a derivada segunda de u em relação a beta em relação a alfa é igual a zero. Isso corresponde a escrevermos isto aqui. Observe que do lado esquerdo temos uma derivada em relação a alfa. Portanto, ao fazermos uma integração em relação a alfa, obtemos isto aqui. Se estivéssemos tratando de uma função u de uma única variável, do lado direito dessa equação poderíamos escrever uma constante, porque a derivada de uma constante em relação a alfa é igual a zero. Porém, u é uma função de alfa e beta, logo podemos escrever algo um pouco mais geral. Do lado direito, na equação, podemos ter uma função arbitrária, h de beta. Observe que a derivada de um h de beta em relação a alfa é igual a zero. No próximo passo, então, integrando em relação a beta, obteríamos algo desta forma. E acrescentamos aqui uma função arbitrária, vamos chamar de g, de alfa. Observe que a derivada de g em relação a beta é igual a zero. Portanto, este termo não contribui para a derivada de u em relação a beta. Porém, a integral de h de beta em relação a beta é uma outra função de beta, que podemos chamar de f de beta. Obtemos então este resultado. U é igual a um f de beta mais um g de alfa. Mas quem são beta e alfa? Beta é x menos vt e alfa é x mais vt. Obtemos, portanto, a solução geral da equação de onda de D'Alembert, a partir da sua forma canônica. Neste vídeo, obtivemos a forma geral da solução da equação de onda de D'Alembert, que satisfaz somente a EDP, não levando em conta nenhuma outra condição. Em um outro vídeo, veremos como obter uma solução que satisfaça também uma condição inicial, ou seja, quando a configuração inicial da onda é conhecida. Até lá!